Alta do milho. Como fica a ponta compradora em meio à valorização do cereal? O Joãozinho Grafista traz pra gente detalhes com a sua análise gráfica. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com? Acesse e cadastre seu e-mail. É paracaturural.com. Fácil. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Nos últimos 4 meses, os preços do milho no Brasil subiram consideravelmente, conforme aponta Jefferson Souza, analista de mercado. No dia 1º de julho, o cereal disponível no médio norte do Mato Grosso era cotado em R$ 39,00 a saca. Hoje, pouco mais de 4 meses depois, esse valor atinge R$ 60,00 a saca. Para a safra de 2025, embora os preços estejam menores, variando na casa de R$ 48 até R$ 50,00 a saca, ainda representam um avanço relevante. Essa valorização tem alterado o planejamento dos produtores rurais, especialmente para a segunda safra de 2025. Souza exemplifica com o caso de um agricultor que havia decidido migrar do milho para o gergelim. Após reavaliar os números com os preços atuais, percebeu que manter o cultivo do cereal seria mais lucrativo. Além dos preços, a relação de troca com insumos também favorece o milho. Com esse cenário, Souza acredita que o milho pode deixar de ser considerado o patinho feio do mercado e se tornar um investimento atrativo. No entanto, ele alerta que o sucesso dessa recuperação depende de fatores climáticos e de uma gestão de riscos eficiente. O otimismo, porém, já se estende à safrinha 2026, reforçando a visão de um futuro promissor para o cereal no Brasil, conforme as informações divulgadas pelo portal AgroLink. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta os principais fatores que impactaram o mercado do milho entre os dias 11 e 14 de novembro no Brasil. Muitos compradores têm buscado mercadoria para compor os lotes, porém, a alta do cereal no Brasil limitou algumas negociações. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá comentar como foi o mercado do milho na última semana, o que a gente pode esperar para essa semana que começa, como foi o mercado físico, o mercado futuro, dados importantes, números de safra saíram da Conab, BGE, como vieram mais algumas informações lá de Chicago, a gente vou estar passando para vocês também aí, E lógico, no final, como sempre, falando dos gráficos lá de Chicago e da B3, tá? Começando, como sempre, com o mercado físico, que segue com preços aquecidos no Brasil, com limitada fixação de oferta para venda pelo produtor. As informações aí são da consultoria Safras e Mercado. Os produtores estão mostrando pouco interesse nas negociações, limitando a fixação de oferta de milho para venda e esperando preços mais altos, o que impõe dificuldade para os consumidores alongarem estoques. Também, de acordo com a Safras Consultoria, em estados como Paraná e São Paulo, os consumidores estão mais ativos na busca por lotes, mas os preços ainda altos limitam grandes avanços nas negociações do cereal. Para o curto prazo, os pontos de atenção do mercado seguem voltados para a variação do dólar, ao movimento dos preços futuros do milho, a paridade de exportação e a evolução do clima e do plantio no país. No cenário internacional, a Bolsa de Chicago para o contrato dezembro acumulou perdas até o dia 13 de novembro, refletindo o avanço da oferta nos Estados Unidos com a proximidade do final da colheita. A demanda aquecida para o cereal norte-americano, por outro lado, limitou o movimento de queda nas cotações do cereal, assim como o corte nos números da safra, conforme apontou o relatório de oferta e demanda de novembro do Departamento de Agricultura do país, o USDA. Vamos agora para as principais notícias aí que impactaram o mercado do milho. Bom, falei que tivemos dados importantes, Conab, BGE, a safra agrícola de 2025 será maior que a de 2024, graças aos acréscimos da produção de soja, uma alta aí de 10%, e o milho na primeira safra 9,1% ou 2,082 milhões de toneladas a mais. Tá? Arroz subiu
6%, feijão na primeira safra 18%. Os dados são do primeiro prognóstico para a produção agrícola do ano que vem, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses dados saíram na quinta-feira de manhã, tá? Dia 14. Em compensação, são previstas reduções para a produção de algodão, 0,7%, e do milho da segunda safra, menos 1,8%, ou menos 1,704 milhões de toneladas. A produção agrícola brasileira deve somar 311 milhões de toneladas em 2025, 17,2 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 5,8%. Gosto muito do IBGE, que ele é um pouco mais estatístico que o outro órgão do governo, que é a Conab. Então eles comentaram, né? A safra deve crescer no Paraná 13,6%, Rio Grande do Sul 12%, em Mato Grosso do Sul 24%, aqui em Minas Gerais 5%, em Goiás 2%, Bahia 3,8%, São Paulo 16%, e nos outros estados, Tocantins 0,3%, Santa Catarina 3%, Piauí 2,3%, Rondônia 10%. Vamos lá agora falar do milho lá em Chicago, aqui no Brasil, na B3, que registrou um movimento mais tímido ao longo da semana. Segundo a Stonex, a semana foi de valorização para os contratos futuros de milho, principalmente nos Estados Unidos. O mercado se beneficiou de fatores diversos, como resultado das eleições americanas, decisões da política monetária do Federal Reserve e o relatório de oferta e demanda do USDA, Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Então essas influências contribuíram para a alta de 3,5% no contrato março na Bolsa de Chicago, que encerrou a semana cotado a 444,25 por bushel, $4,44, né? Nesse cenário, o relatório afirma que um dos pontos centrais para a sustentação dos preços foi a revisão para baixo das estimativas de produtividade da safra de milho nos Estados Unidos, em meio a uma demanda que segue em bom ritmo. O fortalecimento do dólar após a vitória de Donald Trump adicionou certa pressão às commodities norte-americanas, mas a expectativa de menor produção ajudou a compensar esse efeito, mantendo o milho em alta. Já aqui no Brasil, na B3, registrou um movimento mais tímido, já que o dólar forte também limitou os ganhos no mercado interno. O milho janeiro 2025 encerrou a semana a R$ 76,82 por saca, uma alta de apenas 0,1%, bem abaixo da valorização observada em Chicago. Esses movimentos destacam a sensibilidade do mercado de grãos às variáveis internacionais, como a política monetária, a relação de oferta e demanda, que impactam na formação dos preços. As informações foram divulgadas no último relatório produzido pela Stonex. Em relação às bolsas de valores, Joãozinho Grafista traz com base na sua análise gráfica os valores que irão trazer estabilidade ao mercado do milho. Joãozinho destaca que em Chicago é interessante manter os 450 centavos de dólar por libra-peso como suporte. Já na B3, o suporte se manteve nos R$ 73 por saca. Então vamos lá, preços internos. Mercado disponível ao produtor, preço milho em Cascavel, no Paraná, foi cotado a R$ 70, ficou estável. Campinas CIF, a cotação manteve a R$ 80. Mogiana Paulista também manteve a R$ 80. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca permaneceu em R$ 67 na semana. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço se manteve em R$ 70 a saca. Aqui em Minas Gerais, base Uberlândia, o preço na venda para a saca aumentou 4,48%, de R$ 67 para R$ 70. E em Rio Verde, Goiás, a saca foi cotada a R$ 67 na venda, frente a R$ 66 na semana passada, no caso, semana retrasada. Quanto às exportações de milho no Brasil, apresentaram uma receita de 360 milhões de dólares em novembro, nos primeiros 6 dias úteis, média diária de 60,025 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 1,706 milhões de toneladas, com média de 284,498 mil toneladas. O preço da tonelada ficou em 211 dólares, tá? Então vamos lá, bora para os gráficos
Chicago e B3. No caso, o milho dezembro fechou a 419, queda forte, né? Principalmente nos últimos 3 dias. Lógico que o contrato agora, o mais líquido, então, é o próximo mês, mas tivemos uma queda de quase 2%, contrato do milho em dezembro. Fizemos a máxima na segunda-feira. Na sexta-feira já tinha feito a máxima ali nos 435, fez aquele figura japonesa que, quando eu falo para vocês, sinaliza topo, né, que é a famosa cruz. Então a média móvel de 50 dias está ali nos 415, a média de 100 dias nos 410. Então vamos para o milho mais contrato mais negociado agora, né? Que seria o... Então a gente coloca no ZC. Então é o milho março. Contrato esse sim, esse na sexta-feira, na quinta-feira, desculpa. Então uma leve alta, como falou, né? De 0,10%. Mas também ao longo da semana fizemos uma máxima ali na casa dos 447 por bushel, né? A máxima na sexta-feira retrasada. Também no gráfico, uma média móvel de 50 dias nos 430, uma média móvel nos 425. Essa sim, essa se perder vai levar o milho para os 415, 400 e quem sabe até 350, 300 por bushel, principalmente se perder ali os 405. Precisa romper os 450 para ganhar força para voltar para os 470, 500, 510 por bushel, tá? E o milho na B3, então é o contrato para quem tem as plataformas, né? Os home brokers, então é CCM. Vamos para o milho janeiro, então vem realizando também, realizou forte, né? Fez a máxima lá em cima, na quinta-feira, dia 30 de outubro, a máxima foi de 78, depois recuou um pouquinho, voltou a subir, não conseguiu ficar acima desse 78, o milho vem realizando, perdeu a média móvel de 20, ali no 75, a média móvel de 50, e eu acho que ali vai ser o forte suporte, que é o 73 mais ou menos, 72,70, se perder o próximo suporte é os R$70. Talvez ali a gente pode até pensar para compra, né, ou compra de call, e monitorar, né? O suportão mesmo é só lá nos R$65, tá longe ainda. Então é isso aí. Vai milho, vai bushel, vai commodities. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Você já se preocupou e brigou por coisas pequenas? É claro, todos nós já fizemos isso. É um hábito difícil de quebrar porque nós somos negativos por natureza. Desde Adão e Eva nós andamos por aí nos desculpando e acusando. Nós desculpamos nossos próprios erros e acusamos os outros por seus erros. E mais, nos escondemos, insultamos, culpamos os outros pelos problemas de nossas vidas. Em Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15 diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Esse deve ser um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Você concorda? Há 4 tipos de reclamações com as quais a gente se depara o tempo todo. Primeiro, os chorões. Você pode levantar de manhã e dizer: bom dia, Senhor, mas os chorões escolhem dizer: meu Deus, já é de manhã. Segundo, os mártires. Sua expressão favorita é: ninguém gosta de mim. Eles são profissionais em ter autopiedade, fazem beicinho, reclamam quando não conseguem o que querem. Terceiro, os cínicos. Sua atitude é: por que se importar? Não vai fazer nenhuma diferença mesmo. Eles contaminam tudo. Quarto, os perfeccionistas.
Nada nunca está bom o suficiente para esses reclamões. Sua frase favorita é: "Isso é o melhor que você pode fazer?" Para mim, o versículo mais assustador na Bíblia está em Mateus capítulo 12, verso 36. "Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou." Isso deveria causar arrepios em nossa espinha. Quantas vezes você reclamou, lamentou ou discutiu sobre algo quando você não deveria estar dando a mínima? Não se preocupe com coisas pequenas. Em vez disso, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.